Oi, meus amigos, tudo bem? Hoje a gente está no terceiro episódio do Café e Autoconhecimento e hoje a gente vai falar da famosa cura emocional. Então eu vou contar para vocês como é um processo de cura segundo a minha experiência, já que eu não sou da área da psicologia, tá? Mas a ideia é que a gente trabalhe sempre o autoconhecimento. Vamos lá na cozinha, vamos preparar o nosso cafezinho de sempre pra gente sentar e conversar um pouquinho sobre a cura emocional. Se prepare para um vídeo longo, hein? Como a cura emocional exige tempo, então o nosso papo vai ser longo. Vamos lá, vamos fazer nosso café. Bom, gente, aqui eu escolhi uma cápsula chamado Double Espresso Ice Leggero, que é para fazer um café gelado. Então acho que hoje, gente, para esse episódio sobre a cura emocional, acho que eu vou fazer um café gelado pra gente. Então eu não vou esquentar o leite como eu fiz nos dois vídeos anteriores, mas eu vou fazer a espuma de leite, né? Então eu vou colocar aqui no meu aerotino. Gente, sério, foi uma das melhores aquisições que eu fiz esse ano. E vou colocar para fazer a espuma de leite mais gelado. Aí, já tá funcionando. Então aqui, gente, já tem minhas pedrinhas de gelo. Olha só que cremoso, gente. Vejam. Aí. A cápsula eu já coloquei aqui. Então agora vamos fazer o nosso expresso gelado. Gente, olha que coisa mais linda que tá. Coisa mais linda, né? Agora a gente vai mexer. Vamos mexer. Olha só, não parece café de cafeteria, gente? Olha só, coisa boa, hein? Agora a gente vai sentar e vamos conversar. Bom, gente, vamos conversar. Decidi sentar aqui na minha poltrona, perto da janela, enquanto minhas plantas tomam sol aqui, curtir um pouquinho esse solzinho do fim da tarde, pra gente falar sobre a cura emocional, né? A cura emocional, gente, é um tema assim, ele é bonito, a cura ela é bonita, né? E eu digo por mim mesmo, porque a gente descobre tanta coisa sobre a gente, sabe? Eu acho que a cura emocional, ela é uma oportunidade que a gente tem pra gente trabalhar o nosso autoconhecimento. Gente, longe de mim querer fazer aquela positividade tóxica, né? Mas é a verdade. E é bom pensar desse jeito, porque a vida é tão difícil, né? Quando a gente precisa se curar emocionalmente de algum término, né? Da perda de alguém, né? Seja perda de algum ente que faleceu, ou de alguma amizade que acabou, uma pessoa importante que saiu da sua vida, né? Ahn, machuca muito, dói muito, sangra muito, né? Então a gente precisa fazer, pelo menos foi o que eu tentei fazer, que a cura seja algo bonito, né? É como a gente tentar tirar o benefício no meio do caos, né? É como se a gente tentasse tirar o benefício no meio de toda a tempestade, né? Como eu comentei com vocês no primeiro episódio do Café e Autoconhecimento, que a gente estava falando sobre luto, eu comentei que há 5 meses atrás eu tava vivendo um término de um relacionamento que foi bem traumático pra mim. E eu tinha. E há um mês atrás, mais ou menos, eu tinha perdido um amigo meu que faleceu. E então eu tive que lidar com essas duas situações, né? Eu tava. Eu tava já há alguns meses lidando com esse término,
um término que acabou de uma maneira complicada, né? Uma maneira que a gente sai magoado, a gente sai traumatizado, a gente sai pensando, meu Deus do céu, tudo que eu vivi era realmente uma mentira, era só coisa da minha cabeça. Meses depois, o meu amigo que lá da Alemanha se vai, né? Falece. É muita coisa que eu tive que lidar, é muita coisa que todos nós temos que lidar ao longo da vida, né? Mas quando a gente fala de cura emocional, a gente tem que falar de uma coisa que assusta. Pelo menos me assustava muito. A gente tem que falar do tempo. A cura emocional, ela precisa de tempo. Leva tempo. Eu tô gravando esse vídeo pra vocês, gente. Eu já tô num processo bom da minha cura, né? Claro, eu tenho meus altos e baixos, né? Porque a ferida dentro de mim não está totalmente cicatrizada, mas leva tempo. Meu Deus do céu. Dá medo do tempo, dá medo do futuro. Eu acho que quando a gente tá vivendo o luto, né? Quando a gente precisa passar por essa cura, por mais que a gente saiba, vai passar, a gente vê, as pessoas falam pra gente, a gente vê em todos os lugares que vai passar. A gente sabe que vai passar, não é? Mas quando você tá sangrando por dentro, você acha que aquilo nunca vai passar. Até que um dia desses eu vi um vídeo no Instagram mesmo. É um vídeo que não falava muita coisa, mas ele ilustrava o que a cura emocional significava. E eu vou reproduzir esse vídeo para vocês. Vejam só o que é a cura emocional. E daí a gente volta a conversar. Vejam. Imaginem que esse copo cheio de café preto é o nosso coração, né? Cheio de dores, tristezas. Imaginem que a água é as dores que faz a gente transbordar todas as emoções e a torneira é o tempo. Vejam que com o tempo, com as dores transbordando, a gente vai se limpando, nosso coração vai se limpando. Esta é a cura. Bom, gente, como vocês puderam ver, quando a gente começa a nossa fase do sofrimento, né? Quando a gente tá na primeira. Quando algo acontece com a gente, né? Algo traumático, algum término, algum falecimento, alguma decepção, a gente tá exatamente. O nosso coração, ele tá exatamente como. Ai, quem que tá aqui comigo? Ele tá exatamente como o início do vídeo, né? Ele tá sujo, né? Como a gente vê no vídeo, ele tá cheio de café, tá bem preta a água, né? E daí, de acordo com que a água da torneira vai caindo, a gente vai transbordando. Esse transbordar, gente, é as nossas emoções, é as nossas dores, né? Por isso que é tão importante a gente sentir a dor. O remédio da cura emocional, né? A solução da cura emocional tá na dor, né? Então, de acordo com o que a gente vai transbordando, vai vindo aquela água no copo e vai transbordando tudo. Vocês vão vendo que aos poucos, né? A água vai ficando límpida. E quando a água fica limpa, a água dentro do copo tá limpa, né? Tá transparente, é a cura. Só que pra gente chegar nisso, gente, precisa de tempo, né? Principalmente se a gente tá falando de um término ou de algum falecimento, né? Se a gente tá falando do processo do luto, né? E não só. Quando eu falo de processo do luto, serve até mesmo, gente, quando a gente tem que fechar um ciclo, seja até mesmo no emprego, né? A gente passa por todas as fases: a negação, a barganha, a raiva, o ódio. Depois tem a depressão, a compreensão e a aceitação, né? E a partir da aceitação, a gente já começa a elaborar mais o que aconteceu com a gente e já não dói tanto, né? A cura, gente,
não é esquecer o que aconteceu, né? É você poder lembrar e não sentir mais nada. É você resignificar aquele sentimento, né? Então, por exemplo, quando eu lembro de alguma coisa que me traumatizou alguns anos atrás, eu sei que eu tô curado porque eu lembro daquilo, já não me dói mais. Um exemplo, gente, que eu acho que eu nunca falei aqui no vídeo. Há uns 2 anos atrás, eu sofri um assalto com tentativa de latrocínio, né? Quase tentaram me esfaquear. Eu, por muitos meses, eu fiquei com aquele trauma. Hoje, eu lembro disso. E qual é o sentimento que me vem? Nada. Não me vem medo, não me vem angústia, não me vem raiva, não me vem tristeza. Então, aquela situação, ela já tá resignificada, né? Então, agora, né, nesse ano, eu lidando com o término, com o falecimento do meu amigo, vai chegar um momento que vai acontecer isso, né? Eu vou lembrar, não vai doer mais, né? Eu vou contar uma coisa pra vocês, gente, que olha como a vida, ela pode ser surpreendente. 2 meses, um mês, 2 meses, eu sou péssimo com o tempo, gente. Eu lembro que eu e essa pessoa que eu me relacionava, a gente tinha ido pra um campo de lavanda, que tem aqui perto da cidade. E lá, naquele campo de lavanda, tinha umas fitas. Gente, desculpa os barulhos, é que as crianças estão brincando aqui fora, né? Elas estão de férias, então brinquem, crianças, coisa boa. A infância, né, Cristão? Mas, nesse campo de lavanda, tinha umas fitas que você poderia escrever nessas fitas uma mensagem para alguém que estivesse visitando lá também, amarrar num negocinho e ficava lá exposto, né? Então é como se você deixasse uma mensagenzinha naquela fita. Eu não consigo lembrar o que aquela pessoa que eu me relacionava escreveu, né? E também, naquele momento, eu não sabia que aquela pessoa não queria estar naquele campo de lavanda comigo. Queria estar com uma outra pessoa. O que eu não sabia é que aquela pessoa, né, já não estava mais dentro do nosso relacionamento, né? Imagino que ela queria estar com uma outra pessoa, não comigo, naquele lugar. Mas isso nem é tão importante, gente. O mais importante é a mensagem que eu escrevi. Porque eu escrevi sem saber o que iria me acontecer 1 ou 2 meses depois. Eu escrevi aquela mensagem para as pessoas que iam visitar aquele campo de lavanda. Só que eu não sabia que aquela mensagem era pro próprio Rude do futuro. Pro próprio Rude que ia precisar daquela mensagem depois de 1, 2 meses. Eu escrevi sem saber, gente, o que ia me acontecer. Olha, até me pega. Eu escrevi o que eu tô utilizando pra passar por todas essas fases do luto. Eu escrevi: esteja no aqui e agora. Sem brincadeira, gente. Juro por Deus. Qualquer coisa eu mostro a foto pra vocês, porque esteja sempre no aqui e agora. Porque eu tava, um dia que eu tava excluindo as fotos e tudo, né, da outra pessoa e tal, porque eu queria, isso logo no começo do término, porque eu queria simplesmente apagar que aquilo existiu na minha vida. Eu encontrei aquela foto e eu falei, puta, era a mensagem. Eu tinha escrito uma mensagem pra mim mesmo, sem saber. Olha como o inconsciente é incrível, olha como a vida é incrível, né? Eu tava escrevendo realmente uma mensagem pra mim mesmo, está no aqui e agora. Então, gente, a cura emocional, né? Quando eu falo de cura emocional, também tô falando dos processos do luto, tá? Ela exige algumas coisas da gente, né? Todo esse processo. Como eu sempre falei nos 2 últimos vídeos, sinta a dor. Esse é o essencial. Eu sei, gente, no início do luto, quando a gente tá na negação, na barganha, ó, vou contar de mim. Nas primeiras semanas que eu tava passando pelo término, eu tinha tanta ansiedade ao ponto de querer vomitar. E olha, gente, que eu sou uma pessoa que trabalho com a yoga e com a meditação. Ninguém tá imune a isso. E eu tive tanta ansiedade, né?
E eu lembro que depois de uma semana essa ansiedade passou e eu lembro que na época, né, eu fiquei uma semana só sentindo ansiedade, uma ansiedade muito forte, gente. Eu acordava com ansiedade, eu ia dormir com ansiedade e eu rezava a Deus para eu sentir qualquer outra coisa a não ser mais ansiedade, porque eu não tinha outro sentimento. Depois de uma semana, que daí eu resolvi realmente terminar o relacionamento, a ansiedade passou e toda a adrenalina passou e eu, sim, me senti apático, né? Como se, sabe, você não sente nada físico. E daí começa a vir a dor. E eu queria fugir da dor, né? Era uma dor, gente. Muita gente acho que passou por isso ou vai passar por isso. Era uma dor que chegava a ser uma dor física, né? Que é, que é quando aquelas feridas que eu disse no vídeo anterior, aquelas feridas lá antigas, feridas de infância, de adolescência, feridas de rejeição, de abandono, feridas de crenças limitantes, né? Elas vêm tudo à superfície e dói, gente, como dói, e a gente só quer fugir daquilo. Eu lembro que eu só queria fugir daquilo. E quanto mais eu fugia da dor, mais doía. Até que com a minha terapia e com a minha meditação eu falei, meu Deus, eu tenho que sentir elas. Eu tenho, gente, toda empatia do fundo do meu coração. Até me emociono um pouco, né? Porque agora eu lembro do meu amigo. Mas eu tenho toda a empatia do fundo do coração das pessoas que sofrem de depressão e acabam tentando ou fazendo algo contra elas mesmas. Porque dói de uma tal forma que a gente... se a pessoa não tem um mínimo de maturidade emocional, não sei, não sei como que lida, sabe? Como que a pessoa consegue lidar. Porque eu, gente, com uma certa maturidade emocional, eu digo isso porque não só pelo fato de meditar e trabalhar com yoga, trabalhar com fazendo todo esse trabalho voltado para o interior, eu também faço anos de terapia, né? Então a gente acaba automaticamente desenvolvendo uma maturidade emocional e a gente consegue ainda lidar um pouco com as coisas, né? E é sempre importante ter a rede de apoio, gente. Então, se eu ainda tendo todos esses instrumentos, né? Fazendo terapia, meditando, fazendo yoga, né? Estudando muito sobre budismo, eu tendo uma rede de apoio muito grande, muitas vezes assim, eu pensava, gente, como que eu vou sair dessa? Porque doía. Até que em algum momento eu passei a aceitar a dor, passei a dar boa-vinda a elas e passei a entender que, na verdade, eu não estava sofrendo pela pessoa, né, que mentiu, que traiu, enfim, mas sim eu estava sofrendo por feridas do passado que voltaram à tona e essa pessoa apenas foi um gatilho. Então, a gente precisa respeitar todo o processo até chegar na cura, né? Então, o primeiro processo, pelo menos pra mim, eu parei com tudo. Claro, no início eu parei com tudo que eu gostava de fazer, como se tudo tivesse perdido a graça. Parei com a yoga, parei com a meditação. A única coisa que eu fazia era só ir trabalhar, porque era minha obrigação, né? E querendo ou não, o trabalho me distraía, pelo menos por alguns momentos. Quando a poeira baixou um pouquinho, né? Ainda com muita dor, um mês depois, assim, eu voltei aos pouquinhos a fazer as coisas que eu gostava, né? E depois já tendo um pouquinho mais de estabilidade, né? Ou seja, sabendo lidar um pouquinho mais com a perda, eu passei a estudar coisas novas, né? A manter a mente mais ocupada, né? É muito importante que a mente fique ocupada, porque a mente, ela quer deixar você em estado de alerta, como proteção, né? Então a gente fica muito em estado de alerta
corroendo tudo que aconteceu para que a gente se proteja, né? O corpo ele não sabe identificar, a mente ela não sabe identificar o que é emocional, o que é um perigo emocional, né? Que realmente um perigo emocional não é uma ameaça à tua vida. Mas também, não mexe na planta, Pandora. Mas e também ela não sabe diferenciar um perigo real, né? Por exemplo, que nem a tentativa de assalto comigo, né? Por exemplo. Ela não sabe fazer essas duas diferenças. Então, a gente fica corroendo aquilo, a mente não para de pensar no que aconteceu por meses e semanas. Então, a gente precisa manter ela ocupada, né? Então, eu voltei a fazer yoga, voltei a fazer meditação. Depois de um tempo, passei a estudar coisas novas, né? Manter a mente ocupada. E apenas tendo meu dia como apenas sobrevivendo, não vivendo, sobrevivendo. Eu digo sobrevivendo porque você acorda triste, acorda com aquilo doendo e vai dormir com aquilo doendo, né? Então você apenas sobrevive. E aos pouquinhos, né? Aos pouquinhos as coisas vão melhorando, né? Então você vai trabalhando a autoestima, você vai tentando reconhecer da onde vem aquela dor, o porquê daquela dor, né? Então um trabalho interno muito complexo, muito importante, fazer uma terapia para ajudar, né? A gente não é obrigado a passar por isso sozinho. E a partir do momento que vocês vão passando, né? Negação, barganha, depois vem a raiva e tá tudo bem ter ódio, gente. Eu que sou super zen, tinha hora que me revoltava com a vida, vinha aquele sentimento de injustiça, do porquê eu tenho que passar por isso, eu não mereço isso, não sei o que. E tá tudo bem, a raiva vem, aceita essa raiva e briga com Deus, briga com a vida, briga com o universo. E depois ela passa, né? Você briga com os céus, pronto, desabafou, acalma. Depois vem a depressão, né? A depressão, ela é uma fase complicada, porque a depressão, ela é uma coisa, eu digo, meio perigosa na fase do luto, porque tudo que vocês conquistaram até chegar na depressão, né? Por exemplo, o entendimento, né? A aceitação da dor, né? Você apenas seguindo a tua vida com aquela dor, mas aceitando ela, aprendendo coisas novas. A depressão, quando chega a fase da depressão, a gente pode querer desistir de tudo que a gente conseguiu. Desiste de tudo, né? Vai querer procurar a pessoa que fez, que aprontou com você. Vai querer, se algum ente falecido morreu, vai querer ir no cemitério todos os dias, né? E ficar lá. E daí. Tava até comentando hoje com uma amiga minha. E daí você só quer dormir. Só dormir. Porque o dormir é a fuga da realidade. Para fazer as coisas, demanda um esforço tremendo. Nossa, como é difícil essa fase. Eu digo isso porque a depressão ela passa, mas ela é uma fase que dura por um bom tempo. Na minha opinião, se tiver algum psicólogo assistindo, pode me corrigir, tá? Mas na minha experiência, acho que a depressão é a fase que pra mim mais demorou pra passar. Passada a depressão, vocês passam a compreender, a aceitar o que aconteceu. Então tudo bem. Sabe? Tipo, vocês lembram daquilo e foi. Vou dar uma dica pra vocês, gente. Lembra da mensagem que eu escrevi lá no campo de lavanda, que era uma mensagem pra mim mesmo? Toda vez que eu tô bem, assim, aí acordo um dia que eu já tô meio mal, né? Porque esse é o problema da depressão. Ela vai, mas ela não. Ela vai embora, mas ela não vai por completo. Você chega na aceitação, então tem dias muito bons da aceitação, né? Na fase da aceitação. Depois a gente volta pra depressão, depois volta, fica um pouquinho. Fica bem oscilante, né? E sempre que ficar nessa oscilação, eu tento viver o aqui e agora. Então, se eu tô parado, triste, remoendo aquilo, aquela dor tá meio querendo voltar, mas ela não volta mais com tanta intensidade, eu paro, eu respiro, só presto atenção na minha respiração, só presto atenção nas batidas do meu coração,
Só presto atenção em toda a sensação que aquela dor me causa, ou a ansiedade, ou a tristeza me causa. Quais são as sensações físicas que ela me causa? E fico. Vocês prestam atenção na respiração, nas sensações corporais, é a melhor maneira de você ficar no aqui e agora. E o aqui e agora é o lugar mais seguro que existe. O outro não é o teu porto seguro. Tua casa não é o teu porto seguro. Nós somos os nossos portos seguros. O aqui e agora é o nosso porto seguro. Claro, na fase do luto, nesse processo de cura emocional, a gente vai e volta. São dias e dias. Dias bons, dias ruins. Dias bons que a gente está tão distante daquele acontecimento, seja distante em pensamento, seja distante emocionalmente. Outros dias a gente se sente tão perto daquilo. E quanto mais perto a gente tá daquela situação, aquela dor, ela meio que volta menos, mas volta, aquela tristeza volta. E daí a gente tenta ficar no aqui e agora. Até que um dia, eu não cheguei nesse dia ainda, mas a gente vai chegar, vamos chegar juntos. Mas até que um dia a gente vai acordar, a gente vai lembrar, a gente não vai sentir nada. A gente vai resignificar todo esse sentimento. A gente vai sentir que a gente perdoou aquela pessoa, mas perdoar não é ter ela de volta na nossa vida. Perdoar é resignificar o sentimento. A gente vai sentir que a gente perdoou aquela pessoa. A gente vai sentir que a gente perdoou aquela situação. A gente vai sentir que a gente perdoou aquela perda. Que a gente perdoou aquele trauma. E aí sim, a gente vai ser que nem aquela água limpa que estava dentro do copo. Aí sim, as nossas feridas vão estar fechadas. Aí sim, a gente vai olhar no espelho e falar, puta, eu amo essa pessoa que eu tô vendo no espelho. Gente, nada acontece por acaso. Tudo que acontece é pra nos fortalecer. E é difícil, gente. Pode parecer hipócrita isso que eu tô falando, mas é difícil. É difícil, mas não é impossível. Dói muito. Mas através dessa dor, gente, a gente se encontra. A gente se reconecta conosco mesmo. E é isso, gente. Essa é a minha opinião, minha experiência sobre a cura emocional. E eu desejo para todos vocês a mesma coisa que eu desejo para mim. Muita paz, muita felicidade e que todos nós nos curamos. Para aí sim, a gente abrir os braços e aceitar as novas oportunidades que a vida nos der. Aceitar sim o novo ciclo que a gente entra. Tudo passa, gente. Tudo nessa vida é impermanente. Quase terminei meu café gelado aqui. E a gente se vê no próximo vídeo. O que a gente pode falar no próximo vídeo? Vamos falar sobre deixar ir, deixar uma pessoa ir, deixar uma situação ir. Como que a gente... Desapego. Como que a gente trabalha com desapego, né? Sempre contando, gente, as minhas experiências, né? E eu quero ouvir as de vocês também, né? Que junto a gente aprende, a gente nos fortalece, tá? Gente, muita paz pra vocês. Até o próximo vídeo do Café e Autoconhecimento.